Meio-dia mais 30 minutos. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 26 de maio de 2025 e até 1h27. Eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você, sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas. Este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet. Acesse radio.cançãonova.com e lá procure pela Rádio de São José dos Campos. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e entre todas as rádios você pode escolher a de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de começar o nosso bate-papo de hoje, vamos saber como fica o tempo aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte, com ela, Mônica Maria. Aliás, Mônica, né, final de semana aí, a gente teve temperaturas mais amenas em alguns momentos, calor em outras, mas a gente sabe aí que parece que tem uma frente fria prevista para nossa região. Conta pra gente. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Isso mesmo, as temperaturas devem cair no decorrer da semana. A primeira onda de frio intenso do ano deve começar nesta semana em boa parte do país. No Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, os moradores sentirão os impactos a partir de amanhã, terça-feira, dia 27. A terça-feira é quando a massa de ar polar deve começar a avançar pelo sul, se intensificando nas demais regiões em seguida. Segundo os meteorologistas, principalmente as regiões aqui do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e regiões adjacentes como o Litoral Norte, vão sentir essa queda da temperatura mais expressiva. Ela não deve trazer tanta chuva assim. Ela deve trazer chuva na quarta-feira, dia 28, mas na forma de pancadas. Não é uma chuva volumosa. Os moradores de regiões mais elevadas, como por exemplo o Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, devem sentir os maiores impactos e terá a queda mais expressiva nas temperaturas, porque é mais elevado. As previsões indicam que o sistema que está sendo monitorado deve ser a primeira grande onda de frio do ano. Mas para hoje, começando o nosso boletim do tempo pelo Vale do Paraíba, devemos ter mais um dia de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite com muitas nuvens, mas sem chuva. Mínima de 15 e máxima de 25 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, a previsão indica uma segunda-feira de sol com muitas nuvens, mas com tempo seco sem chance de chuva. Mínima de 18 e máxima de 24 graus em São Sebastião e Caraguá. E na Serra da Mantiqueira, que começou bem gelada, também devemos ter um dia de sol com variação de nebulosidade e tempo firme, mas sem chuva. Mínima de 11 e máxima de 20 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Abre aspas. Abre aspas. Obrigada, Mônica, pelas informações. Meio-dia, mais 34 minutos. E como eu disse, né, adiantei aí na sexta-feira para você que acompanha a nossa programação. Hoje, segunda-feira, o programa Abre Aspas recebe com muito carinho a secretária de Saúde de Jacareí, a doutora Águida Fernandes, que gentilmente se dispôs a estar conosco aqui no programa Abre Aspas para falar sobre a saúde na cidade de Jacareí e também atender você, munícipe, morador da cidade, para participar com a gente aqui pelo WhatsApp, mandando a sua pergunta, a sua sugestão para o 12 3019 8801. 12 3019 8801. Você pode mandar a sua pergunta de texto, combinado? Hoje a gente não consegue ouvir áudio, apenas mensagem de texto. Manda pra gente aqui a sua participação. Se você não quiser se identificar, tá tudo certo. Manda pra gente não me identificar, tá bom? Participe conosco aqui. Doutora Águida, que alegria poder recebê-la aqui na Rádio Canção Nova. Uma alegria poder recebê-la, revê-la depois de tanto tempo. Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos os ouvintes. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, porque é muito importante um espaço para que a gente possa mostrar para a população os serviços SUS que estão à disposição, ouvir as reclamações para a gente poder tentar melhorar e ver os nossos pontos fracos e poder passar informações para os ouvintes.
Com certeza. E você, então, que quiser participar, manda pra gente a sua mensagem. Aliás, né, doutora Águida, eu acho que uma coisa que a gente precisa realmente pensar é isso, né? O poder público vinculado à comunidade, aos munícipes, aos pacientes, né? A senhora que é da área da saúde, atende em consultório. Eu sempre comento isso aqui, né? E gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, porque muitas vezes, né, o munícipe, ele não reclama da situação. Ele vai na unidade básica de saúde, passa por uma situação, ou vai no pronto-socorro, passa por uma situação. Essas reclamações, elas são importantes para vocês na Secretaria de Saúde? É importante que chegue isso para vocês? Sim, e muito importante. Nós temos uma ouvidoria, existe a ouvidoria da Prefeitura, a ouvidoria da Saúde, que pode ser mandado através do aplicativo. Nós temos também um aplicativo e nós fazemos reuniões e fazemos as estatísticas do que está tendo de reclamação. A maior reclamação é na especialidade, a maior reclamação é em tal unidade, porque isso mostra para a gente aonde a gente tem que atuar. A Santa Casa tem uma ouvidoria e ela traz o retorno para nós e atua diretamente através da ouvidoria. Então, para quem estiver ouvindo, se tiver alguma reclamação ou quiser saber uma posição na fila, olha, eu estou aguardando uma cirurgia, estou aguardando um exame, vá até a ouvidoria de entrada, ou não precisa, você pode baixar o aplicativo, que ele é gratuito, chama FAST Cidadão, é FAST Cidadão, porque não tem o tio, Sim. né? Entra com o CPF e ali você tem acesso à farmácia. Então, eu queria saber se tem dipirona no postinho perto da minha casa. Entra lá, coloca dipirona, que vai aparecer os lugares onde tem o medicamento. Eu queria fazer uma queixa na ouvidoria. Elogio também pode fazer, tá? Que a gente também gosta. Eu queria fazer uma queixa na ouvidoria. Pode fazer por ali. Pode ir presencialmente, que a gente tem as ouvidoras lá. E hoje a gente tem a ouvidoria itinerante, que vai em algumas unidades, principalmente na UPA, para ouvir os munícipes ali. Então tem uma escala delas que elas cumprem. Com certeza, então é importantíssimo, eu sempre reforço isso, gente, nós precisamos trabalhar isso na gente, né, tanto das críticas quanto dos elogios, mas também da sugestão, né, nós somos aí usuários do Sistema Único de Saúde, né, a gente precisa fazer a nossa parte também, né, muito mais do que às vezes sair falando, reclamando na rede social, também é livre, você quer fazer, ok, você é livre para isso, mas faça também no órgão responsável ali na ouvidoria, reclame, anote o nome de quem te atendeu, né, pega ali, se a pessoa não tiver com o crachá, eu várias vezes faço isso, por favor, qual que é o seu nome? Vira seu crachá que eu quero ver, é nosso direito isso, e não só no SUS, no setor público, em todos os ambientes aí públicos, né? Então acho que é importante a gente ter essa noção, que a gente também tem que ter esse canal, né, doutora? E ele, de alguma forma, atende a população, precisa desse retorno, né? Com certeza, não é porque você reclamou que vai ser passado na frente ou nós vamos resolver, ou não é porque você foi na rede social e faz uma queixa que vai ser privilegiado. Nós tratamos todo mundo com igualdade. Então existe uma fila e ali pela ouvidoria a pessoa vai dizer, olha, você vai ter que aguardar 3 meses para fazer essa ultrassonografia porque existem outras pessoas na sua frente. Às vezes a pessoa fala, mas ela está com dor, ela está piorando e vai demorar 3 meses. Então qual é o canal? O canal é procurar a unidade de saúde perto da sua casa, chega na recepção e fala, eu gostaria de passar no acolhimento. Toda a unidade de saúde tem um acolhimento, que é uma enfermeira que está apta. Ela vai te ouvir, ela vai olhar o teu exame e vai falar, puxa, essa senhora está esperando um ultrassom, está piorando a dor. E ela vai entrar em contato ou com o médico ou com a regulação, e o nosso médico regulador avalia se há necessidade de antecipar ou de repente encaminhá-la até o UPA para que passe numa consulta médica e veja se há uma necessidade de uma internação e fazer o exame internado, por exemplo. Então são várias as variantes que tem em cada caso, né? Mas o que a gente procura é fazer sempre a coisa de uma maneira justa.
Bacana. Doutora Águida, a senhora assumiu a pasta recentemente, já faz parte, né, da Secretaria de Saúde aí desde do governo passado, né? Mas como secretária a senhora assumiu tem poucos dias até, é isso? É isso, são 12 dias. 12 dias, especificamente, Estou desde 2017, né? Trabalhando, a gente conseguiu já várias conquistas, tem muita coisa a ser feita e agora estou junto com o governo atual e vamos tentar fazer mais ainda. Doutora Águida, a senhora, né, que tem aí anos de experiência em consultório médico, né, muitas pessoas são pacientes, né, nos consultórios da doutora Águida e já conhece. A senhora percebe que a saúde é algo que precisa realmente dessa parceria do governo e da população? É um desafio muito grande quando se fala de assumir uma pasta como essa? Sim, eu acho que, na verdade, ainda mais hoje em dia com a evolução das redes sociais e tudo, mas a gente não faz nada se a gente não ouvir, não parar e não ouvir, né? Já aconteceu de chegar caso para mim de uma senhora que estava com um exame com resultado positivo por um câncer de pele, que estava na bolsa, ela estava esperando chamar, mas ela não entregou na unidade. Meu Deus. Entendeu? E esse dia, isso já deve ter sido 2018, foi antes da pandemia. Eu fiquei apavorada, que eu falei, quantas pessoas não podem estar assim? Então a gente para com cada caso que vem, obviamente fomos resolver o caso da senhora, mas como que nós vamos fazer essa entrega? Como que nós vamos fazer a busca ativa dessas pessoas que às vezes elas vão para casa e acham que vão ser chamadas? Sim. Né? Então, quando você conversa, você está junto com a população, você tenta melhorar os processos de trabalho. Eu não tenho problema eu brinquei com o elogio, mas o elogio muitas vezes não traz nada pra gente. A queixa muitas vezes faz a gente parar e falar assim, nossa, não é que ela tem razão? Ou, nossa, eu estou ouvindo várias queixas dessa mesma unidade, desse mesmo profissional. O que está acontecendo ali? Então é a hora que a gente para ver o que nós temos que melhorar. E a ideia é sempre crescer. Tem dinheiro para fazer tudo? Não tem. Mas a gente pega o que tem e faz o melhor que pode. Essa é a ideia. Inclusive, falando dessa questão econômica, doutora Águida, o prefeito esteve conosco aqui no início do seu mandato, né? Em entrevista, ele falava muito que ia ser um ano bem desafiador por conta das dívidas, das questões econômicas que não só Jacareí, mas tem outras cidades também, né? Nossas vizinhas aqui, Taubaté, Caçapava, passando por essa situação. E é difícil trabalhar sem dinheiro em caixa, mas vocês estão conseguindo, mesmo diante dessa situação, atender aquilo que é prioritário? Sim. E assim, o prefeito, a prioridade dele sempre é a saúde. Assim, na primeira semana já chamou e já viu os pontos que são mais frágeis e ele está comigo desses 10 dias, eu tive com ele, não sei nem de falar quantas vezes, é o dia inteiro no WhatsApp e ele sempre dá a prioridade para nós. Obviamente que a gente, sabendo das dificuldades financeiras, a gente tem um montante de dinheiro e a gente tem que fazer o melhor. Vamos dizer, falando assim, se eu tenho um dinheiro, eu tenho que comprar a maior quantidade de serviço que eu tenho com aquele dinheiro e de qualidade. Porque isso é uma outra coisa também que eu acho que a gente com o tempo está conseguindo fazer. Eu sempre brinco, que eu falo assim, o SUS não é um sapato que você não quer usar mais e você deu, entendeu? Então às vezes o paciente entra lá no consultório de oftalmologia e fala, nossa, tudo novinho. Graças a Deus, tudo novinho. Não é um negócio de segunda mão, a gente quer fazer o melhor atendimento dentro do que a gente consegue, entendeu? Então a ideia é essa, se vai fazer uma endoscopia, o aparelho é muito bom, você vai fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, um ultrassom com um aparelho bom. Então é um exame de qualidade. Sim, e a gente precisa entender isso, né? A gente fala de SUS, mas o SUS é o nosso convênio também, Sim, né? Não é de graça, é de todos, né? De né? todos nós, né? Doutora, agora vamos falar sobre alguns casos pontuais, algumas situações pontuais. Por exemplo, eu acho que um dos assuntos que vem se falando muito nos últimos tempos, né,
é a dengue. Como é que está essa situação na cidade de Jacareí? Como é que a Secretaria de Saúde tem trabalhado? A gente vê aí que não só Jacareí, mas outras cidades também têm atuado junto com outras secretarias. É um trabalho multidisciplinar aí. As pessoas estão atentas, porque a gente pensa que não, mas pode pensar, mas é um mosquito que está lá na casa. Mas essas pessoas ficam doentes, ficam ruins e vão para o atendimento. Como é que está essa situação na cidade hoje? Olha, para você ter uma noção, eu trouxe alguns números, Sim. né? No mês de abril, a gente atendeu 124 pessoas com suspeita de dengue na Telmo, né? 124 com suspeita. Com suspeita. Hoje, segundo o nosso painel do estado, nós temos 10 pessoas com dengue. Então, estes casos já diminuíram, Que bom. né? Isso é muito importante deixar claro aqui. Não quer dizer que a gente não pode, que nós vamos parar de trabalhar. É o contrário. A dengue, ela funciona junto com a chuva, ela piora com a chuva e o calor, né? Então, você acabou de falar a previsão do tempo, Sim. esfriou, a gente respira mais aliviado com a dengue, porém a gente tem que deixar o quintal limpo. Então, as nossas ações, o catatreco vai continuar, a visita do agente de combate à endemia vai continuar, os nossos agentes comunitários de saúde estão orientados também no sentido de orientar a população, porque é um mosquito. Sim. Né? E não é assim, não é um tratamento caro, é uma hidratação, não é uma coisa como era a Covid que a gente não sabia o que era. Então é realmente limpar o quintal, não dá para esperar subir os casos para começar a sair correndo. Nós vamos continuar nas nossas ações. E a gente precisa que a população continue um falando para o outro e observando se está cuidando do quintal, é o vaso, é a caixa d'água. Tudo isso é muito importante para que a gente não passe o que passou o ano passado. Com certeza, foi um ano que realmente foi bem desgastante, não só, né, aqui na nossa região, mas em todo o Brasil. Quantas pessoas perderam a vida, né? Muito sofrimento. E eu falo muito sofrimento, a gente ainda estava aí de alguma forma respirando pós-Covid, aí vem essa situação da dengue, que também foi bem preocupante, e é algo que eu sempre comento aqui, gente, a dengue é algo que a responsabilidade é muito grande do nosso lado também, né? Porque a gente precisa, é dentro da nossa casa, Sim. né? Dentro do nosso quintal, a pessoa não pode invadir a nossa casa, então a gente tem que fazer a nossa parte, colaborar. Claro que tem um terreno baldio do lado, que você também não tem responsabilidade, mas você pode ligar, você pode denunciar, né? Fazer alguma coisa, e a prefeitura com as visitas também, olhar, observar isso. Então é um trabalho em conjunto, porque a situação complica para um, complica para todos, né? A gente trabalha nas escolas, Sim. A gente trabalha com as mídias sociais e os nossos agentes que vão nas casas, né? Mas aí, continuando dentro do que você falou, né? Você dá essa previsão de tempo assim, esfria, o povo fica resfriado. Então, né, doutora, aí é outra preocupação, né? Exatamente, porque aí nós precisamos vacinar, né, gente? Então, isso doutora, é muito importante. Na semana passada, a gente abriu, nós estávamos com... o Ministério indicou que a gente fizesse só o público prioritário. Sim. 100 e poucos mil pessoas. Nós hoje, na data de hoje, a gente está com uma cobertura de 34%. Nossa. Né? E assim, os pontos vulneráveis, as crianças e os idosos, né? Que são, quando você vai olhar os números de atendimento nas UPAs, já aumentou o número de mães levando as crianças com sintomas respiratórios. Você está no supermercado, você está vendo que tem mais gente tossindo, gente com nariz escorrendo, a gente observa isso Sim. no dia a dia, né? Então, na semana passada, nós abrimos a vacinação para todo o público, e tem tido até que uma adesão razoável, mas eu quero aproveitar esse espaço para pedir que as pessoas procurem das 8 da manhã às 5 da tarde em todas as unidades de saúde. Nós estamos estudando para abrir até às 19 horas nas 4 unidades de 12 horas, mas ainda não começou. A gente avisa assim que começar. Inclusive tem uma pergunta sobre isso, doutora. A Carmen, olá, eu sou de Jacareí e gostaria de fazer uma pergunta à secretária. Vi que liberou a vacinação para todos os públicos, mas eu trabalho em horário comercial e não consigo ir. Gostaria de saber se existe alguma previsão de abrir aos sábados ou num horário mais estendido para eu ir e levar toda a família.
Olha que bacana. É a preocupação das pessoas, porque é aquilo, né, doutora? Essa questão da vacinação, claro que existem as pessoas que são contra, são a favor, enfim. Mas quem quer, ela fica até feliz com essa liberação, né? Porque como a senhora disse, estava com o público prioritário, a cobertura, né, tá baixa, então agora libera e vamos lá. Quem sabe assim incentiva os outros também, né? Exatamente. Mas existem esses casos também do horário comercial, né? Eu tive gente me questionando, outros secretários também. Hoje de manhã eu conversei com o prefeito e ele me orientou que fizesse, que eu gostaria de fazer, porque a gente já tem unidades de pronto atendimento 12 horas. Sim. Que é a cidade de Salvador, Santa Cruz dos Lázaros, Jardim das Indústrias e Parque Santo Antônio. Eu não sei exatamente o dia, mas eu acredito que, se Deus quiser, nessa semana a gente já libere até as 19 horas para poder vacinar contra a gripe nessas 4 unidades. Justamente pensando nas pessoas que trabalham, que ainda tem que buscar a criança na escola, entendeu? Então, vá, leve, já aproveite e já vacina a sua criança também, para a gente ver, porque assim, a vacina contra a gripe, ela não vai te livrar de pegar a gripe. Sim. Mas diminui as complicações que geralmente vêm com sinusite, pneumonia, uso de antibiótico e até as internações. A gente já teve um reflexo. A semana passada eu já tinha mais criança internada na Santa Casa com síndrome respiratória. Meu Deus. Entendeu? Com um pouquinho de frio que fez. Então vamos vacinar nossas crianças, nossos idosos, e quem puder, vamos vacinar contra a gripe. Até porque é aquilo, né? Nós ainda estamos no outono, né? A gente sabe que aí a Mônica há pouco disse da primeira frente fria prevista, que deve chegar aí nessa semana aqui na região. A gente sabe que vamos ter aí picos de frio, e aí a vacina leva um tempo também para fazer esse efeito. Então, Sim. quanto antes, melhor, né? Exatamente. Então fica aí para você, ó, doutora, assim que tiver essa informação lá, a assessoria passa pra gente, a gente divulga aqui na rádio também, dessa ampliação do horário pra gente levar, porque muitas vezes essas mães não levaram as crianças que estavam no grupo prioritário por conta dessa demanda de trabalho, né, doutora? Tá trabalhando, não tem como que vai né? levar? Exatamente. E doutora, então, Jacareí, essa questão da H1N1, é uma preocupação já? A cidade já está atenta a isso? Sim, desses sim. quadros aí? Porque a semana passada a gente comentava sobre isso com um alergista e um pneumologista que esteve conosco. Ele falou que o número já é expressivo, as pessoas têm que ficar atentas, é isso mesmo? Já aumentou. A gente já fez uma primeira reunião para pensar nas estratégias conforme vai aumentando, para onde a gente vai direcionar esse público com problema respiratório, que hoje são nas 2 UPAs, né? Sim. Na UPA do Dr. Telmo e na UPA do Parque Meia Lua. As unidades 12 horas também atendem esses casos. Mas a gente já está começando a pensar no plano B se começar a aumentar muito, né? Sim. E é necessário, né? Porque é algo que não avisa, né? Não tem antecedência e vai começar, né? Até tem mais uma participação aqui. Olá, eu sou a Jéssica. Doutora, gostaria de saber, ano passado teve vacinação itinerante. Esse ano será que vai ter de novo? O pessoal tá atento lá, doutora. O pessoal tá querendo realmente. Que bom. Que se todo esse pessoal que tá perguntando quer vacinar, é um bom sinal, né? Então, para você ter uma ideia, no caminho da agora que a gente estava na Dutra, eu mandei mensagem para a nossa diretora de atenção básica para ver se tinha como estudar, repetir do ano passado, que foi também bem legal. Olha, nós fizemos em supermercado, fizemos no shopping, fizemos no parque da cidade. Então as pessoas iam fazer a sua caminhada e já tomava vacina ali na saída. Então nós estamos estudando tudo isso, né? Porque, como eu falei, faz 12 dias que eu assumi, então nós estamos pensando em várias coisas. E é uma forma realmente, né, das pessoas, eu brinquei, aí você não tem desculpa, né? Não, você tropeça em cima da vacina, né? Aí é com você, né? Bacana. Doutora, tem mais participações aqui, mas vamos fazer o seguinte, eu vou pro intervalo e a gente volta já com essas participações. O pessoal mandando pra gente aqui 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. Você que quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma reclamação, alguma sugestão, algum elogio, a doutora Águida Fernandes, secretária de Saúde de Jacareí, é a nossa convidada de hoje aqui no programa Abre Aspas, e você pode participar conosco. Lembrando que, se você também não quiser se identificar, tá tudo certo, tá bom? Manda pra gente a sua participação hoje em texto, tá? Hoje a gente não consegue ouvir áudio, mas a sua participação será lida aqui no ar. Até já!
Muito bem, de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é segunda-feira, dia 26 de maio, última segunda-feira deste mês de maio. E hoje nós estamos conversando com a doutora Águida Fernandes, ela que é secretária de Saúde de Jacareí, e hoje gentilmente participando conosco aqui para falar sobre a situação da cidade, né? Da área da saúde, como que tem sido esses desafios, falar aí de algumas questões pontuais. E você, claro, pode participar conosco. 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. Você pode mandar pra gente a sua mensagem aqui de texto, a sua pergunta, a sua reclamação, a sua sugestão, o seu elogio, para que a gente possa passar aqui para nossa convidada. Doutora, tem participação aqui, essa participação chegou pra gente até pela rede social. A pessoa pediu para não ser identificada no ar, mas ela autorizou depois eu encaminhar para vocês os dados. Ela diz o seguinte: passei na oftalmologista e ela me pediu um exame de retinografia. Eu já fiz o exame no início de abril e estou aguardando marcar o retorno, só que até agora não foi marcado e estou com receio deste exame perder a validade. Estou sendo investigada de um possível glaucoma. A pessoa pediu para não ser identificada, mas claro que depois a gente passa os contatos. Então, o exame ela fez, que bom, né? Passou no oftalmologista, fez o exame, mas agora está aguardando esse retorno aí. Ela fez o exame no início de abril. Então, eu vou sugerir que, bom, ela vai passar para você. Sim. E a gente pode dar uma resposta já para o caso dela. Quem tiver nessa mesma situação pode procurar a ouvidoria, conforme eu falei, pelo próprio aplicativo ou lá presencial, por telefone. O que ocorre é o seguinte: a gente realmente tem uma fila para retorno e nós estamos estudando como melhorar isso daí. Existe sempre aquela dificuldade da contratação do especialista, embora a oftalmologia não dê problema para nós nesse momento, mas o número de pessoas aguardando ele é bem grande. Mas nós vamos ver o caso dela e vamos ver o que dá para fazer para ela não perder esse exame. Sim, até porque parece um exame bem específico, sim, né? Sim. E tem essa questão do glaucoma e a preocupação das pessoas, então, bacana. Então depois a gente vai passar os dados certinho aqui para a assessoria, tá bom? Para que ela possa dar um retorno para você também. Aliás, doutora, falando sobre essa questão de especialidade, aproveitando o gancho da pergunta aqui da ouvinte, é realmente uma dificuldade, não só de Jacareí, a gente já ouviu aqui de outras cidades, a contratação de profissionais especialistas para atendimento no SUS? Sim, existe a gente tem que trabalhar de uma maneira global em cima disso, né? O especialista é difícil. Às vezes você passa, por exemplo, teve uma época que a gente tinha o cardiologista, depois a gente não conseguia contratar o cardio, então o paciente às vezes aguardava quase um ano para uma consulta. Agora a gente já colocou a agenda em ordem com a cardiologia, já chamamos bastante, já diminuímos o tempo de espera. Então isso oscila. Às vezes você não consegue o hepatologista, o alergo, de repente a gente consegue um e a gente vive um ano feliz, de repente ele vai embora. Então isso não é uma coisa de uma especialidade específica, oscila, né? Existe também que o cenário que nós vivemos, na época da pandemia, ninguém saía de casa e ninguém ia ao médico. As pessoas adoeceram mais em casa. Sim, sim. Logo que terminou a pandemia, as unidades de saúde, os postinhos, né? A gente tinha, eu acredito, naquela época que metade deles não tinha médico. Então nós demoramos um tempo para repor esses médicos. E hoje a gente tem um quadro completo. Nós temos 100% de estratégia de saúde da família, que é aquele médico generalista que ele atende da criança, o idoso, a saúde da mulher, a saúde do homem. E qual que é o nosso trabalho hoje, né? Além da promoção da saúde, então você pega uma pessoa que vai fazer a consulta de rotina e vai aprender como comer, como se exercitar e o que ela tem que fazer para não adoecer, né? Os exames do colesterol, rastrear diabetes, pressão alta e tudo. E a gente tem que vincular esse paciente no médico ali. Porque é muito frequente, o paciente tem diabetes, ele chega lá e fala, eu quero ir para o endocrinologista. Mas às vezes o diabetes dele pode ser controlado ali, lá na unidade. Eu sou clínica geral, né? Clínica médica é minha especialidade, e dificilmente eu mando um diabético para o endócrino. Então, o paciente já vem naquela expectativa de querer ser tratado com um especialista.
Mas se ele está controlado, ele pode ficar lá na atenção básica, porque ali é o lugar. O paciente, ele é da atenção básica. E essa cultura de encaminhar, a gente tem que melhorar e tem que fortalecer. E uma outra estratégia que a gente começou a usar, fizemos um projeto piloto com a neurologia e deu muito certo, foi a teleconsultoria. Que legal. Então, tem algumas especialidades que a gente faz o atendimento em teleconsultoria. Então, o médico que está lá no postinho, ele vai fazer as perguntas específicas. Essas perguntas são enviadas para o especialista, é pedido um exame, o especialista avalia e direciona. Então, ele vai falar, ele vai orientar o médico que está ali para orientar o tratamento desse paciente. E quando for um caso mais grave, é ótimo, porque já seleciona para o especialista. Então, a gente fez esse ano, agora, 3.000 e poucas consultas só de teleconsultoria. Nossa. Né? Bastante. Sim, isso com neurologia. Aí nós fizemos, hoje a gente tem alergia, cardio, endócrino, gastro, geriatria, gineco, neuro, ortopedia, otorrino, psiquiatria, que é uma especialidade hoje que a gente tem muita dificuldade, porque a procura é muito grande, reumato e urologia. Então, a gente está aos poucos ampliando, porque tem que ver qual o caso que é elegível para ser atendido dessa forma. Mas isso orienta o médico que está lá na ponta, que está lá no postinho, a conduzir esse paciente de uma maneira correta e dar segurança para o paciente também, porque ele vai realizar o exame e o médico dele está sendo orientado por um especialista. Bacana, por isso é importante mesmo, né, esse trabalho, aquilo que a gente falou lá no início, né, de você também dar esse feedback aí para a ouvidoria, né, porque às vezes tem um profissional ali no posto de saúde que ele vai te dar tanta atenção, ele vai conseguir às vezes, né, puxar de você muitas informações e ali mesmo ele consegue às vezes já te passar um tratamento, você já sai dali com exames, o resultado já volta, às vezes é mais fácil do que você conseguir um especialista, né, isso é geral, né, gente, a gente sabe aí, né, não podemos também dizer, convênios tá difícil também a questão da especialidade, né, até tem uma participação aqui, o Luiz Carlos, olá, boa tarde, sou do bairro Nova Jacareí, gostaria de saber da Secretaria de Saúde se a cidade de Jacareí possui atendimento com especialistas por meio de PPP, acho que é parceria público-privada, que ele quis dizer, né? Que algumas cidades a gente vê o pessoal falando e dá certo. Obrigada pela possibilidade de participação. Como é que funciona? Jacareí tem isso, né? Até para quem está em casa nos atendendo, é como se a prefeitura pagasse uma consulta particular, é isso? Isso, hoje não. Hoje a gente tem um equipamento de saúde que chama SIM, que é um centro de especialidade, e o SIM, a gestão dele é da SPDM, que é uma OS, né? Então, uma organização sem fins lucrativos, e nós temos um contrato com eles, se eu não me engano, de 10.000 consultas mês, inclusive os da teleconsultoria. Temos contratos de exame e eles nos fornecem essas consultas. Existe uma equipe que fiscaliza o que eles estão produzindo, e a cada 6 meses a Secretaria de Saúde fala, olha, agora aumentou mais a minha fila do gastro e diminuiu do cardio, então eu aumento o número de médicos gastro e diminuo o cardio, e a gente trabalha em conjunto com eles. Bacana. Mas não é PPP. Não tem essa situação em Jacareí. E pensa-se em fazer isso ou não tem esse planejamento aí? Já a gente chegou a falar, nós estamos na verdade ajustando bastante ali o SIM, estamos procurando parcerias com o Estado tem o AME que vai ampliar e oferta um certo número de consultas. Já tivemos uma reunião lá, essa semana temos mais uma, para pedir um reforço na questão do atendimento com os especialistas, mas qualquer coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que avaliar bem a parte legal da coisa, como fazer para fazer correto, porque o serviço público tem
uma legislação bem própria. Bacana. A dona Maria das Dores, do Califórnia, diz o seguinte: doutora, fui na UPA, doutor Telmo, porque estava com muita dor de cabeça e demorei mais de 4 horas para ser atendida. E ainda ouvi de uma funcionária que o problema da lotação é porque as pessoas que estão com qualquer dorzinha vão por lá. Por isso lota a UPA. Doutora, concordo com ela, mas qual opção nós temos? Se for na UBS, nunca consegue passar rapidamente. A UBS não funciona 24 horas. Assim fica difícil. Não teria como ampliar o atendimento nas UBSs para tentar desafogar a UPA? É um caso que a pessoa colocou aqui, né? Ela relatou a situação. Obrigada, dona Maria das Dores. Até colocou aqui, né, a situação. Como é que fica essa questão? Porque a UPA Dr. Telmo realmente é alvo de várias reclamações. E principalmente dessa questão da demora, né? Ela disse aqui, ela até falou, eu estava com dor de cabeça, mas não consegui ir na UPA, na UBS, porque não funcionava. Não sei se ela foi à noite, por isso ela disse que de 24 horas. E ainda disse que teve uma funcionária que falou para ela que a culpa é porque essas pessoas têm uma dorzinha, vai na UPA e lota tudo. Como é que fica essa situação, doutora? Eu já tô brava com a funcionária, já começou, né? Porque ninguém a gente mensurador do outro, né? O funcionário tem que acolher, né? Então ela pode até fazer uma ouvidoria se ela quiser, por causa disso, porque a gente conversa muito com eles nesse sentido, né? Na verdade, são várias vertentes, né? Muitos pacientes que procuram a UPA, eles são pacientes que existia aquela cultura, aquele negócio de, olha, eu não tenho médico no postinho, a consulta é daqui a 1 ano. Hoje eu tenho algumas unidades, por exemplo, quem é da UBS Central consegue consulta para junho. Lá no Esperança, acho que está para setembro, outubro, é o que mais demora. Mas conforme eu já disse aqui, sempre pode procurar o acolhimento. Então chega lá e fala, olha, eu estou com muita dor de cabeça e se a menina do acolhimento, a profissional que está lá, entender, ela vai conversar com o médico e vai tentar colocar a gente tem umas vagas extras por dia. Existe a opção das unidades 12 horas. Então, são 4 unidades que tem médico até às 7 da noite, que seria uma opção para ela. A partir do momento que ela foi para a UPA Dr. Telmo, lá é bom eu ter até essa oportunidade de falar. A gente usa uma classificação de Manchester que é assim, passa na classificação de risco, quer dizer, quem é vermelho, que é emergência, já entra direto no que a gente chama sala vermelha. Ali é praticamente lá, né? Uma UTI, a pulseirinha. O amarelo é uma urgência, então a gente procura atender em questão de 1 hora. E tem o verde, que é pouco urgente, tem o azul, que é quase nada urgente. Então a menina, eu falo a menina, né, o profissional, vai medir a pressão, vai fazer o histórico todo e vai classificar essa paciente. O que ocorre? Segunda-feira, historicamente, é maior, a procura, ela é maior. Toda segunda-feira ou pós-feriado, a UPA sempre fica cheia. Tem isso, então? Tem. E aí, se você está com uma pulseira azul e chegou bastante amarela, vai acabar demorando mais. Isso oscila, entendeu? Se eu tenho que transferir um paciente para o regional ou para a Santa Casa, vai um médico junto. Tem que ir junto o médico? Tem que ir junto. Então, o médico vai fazer essa remoção. Se tiver chegado lá um derrame, que eu tenho um médico lá na sala vermelha, e depois chegou um infartado, vai tirar um outro médico lá para trás. Entendeu? Se eu tenho um paciente que está na observação e piorou, esse médico vai lá para observação. Então põe um monte de médico. É o que as pessoas falam. É o que a gente imagina. Eu tenho um espaço físico ali, que é o que acomoda, e a hora que eu não tenho ninguém, o que eu faço com esse monte de médico? Porque isso é sazonal, é porta aberta. Tem dia que vai todo mundo, tem dia que é uma tranquilidade que você fica boba de ver. Então eu entendo a situação dela. Então provavelmente a pulseira dela era verde ou era azul. Sim. Ela tem que esperar um pouco mais em decorrência disso. Logo na primeira semana o prefeito fez uma reunião, chamou a gente junto com a OS que está lá na UPA, ali a caminho de Damasco. Sim. E eles fizeram umas propostas para a gente, né? Então nós estamos já implantando algumas melhorias que brevemente teremos. Há uma coisa que se chama Fast Track, que é
um atendimento, a gente vai construir uma sala, vai ter um médico e uma enfermeira. Aquele paciente que tem uma pulseira que é classificado de baixo risco, ele consegue passar no médico, já ser medicado e já ir embora com a receita rápido. É um paciente que não precisa de exame nem nada. Sim. Então a gente consegue aliviar isso daí. Já foi implantado em outras cidades e deu muito certo. A gente está terminando o estudo e provavelmente em breve a gente vai tentar essa melhoria aí, que eu acredito que vai resolver. Mas é aquilo que eu te falei, existem as unidades 12 horas, existe os médicos da estratégia, que sempre, se é uma coisa que dá para você esperar 1 mês, 2 meses, você pode agendar a consulta, que nós estamos com 60 equipes de estratégia de saúde da família em Jacareí. E, doutora Águida, a Secretaria de Saúde, né, ela acompanha de perto essa situação do doutor Telmo, né, da UPA Dr. Telmo, né, porque às vezes eu acredito que vocês devam receber muitas pessoas questionando, vocês falam isso, mas vocês não estão aqui, vocês não tem ninguém aqui vendo, porque a OS que está aqui, ela que cuida. Eu gostaria que você esclarecesse isso para o nosso ouvinte de casa, para o munícipe de Jacareí. Tem alguém da Secretaria que fica lá ou que fiscaliza? Como é que é essa situação? A gente tem assessor que praticamente mora lá dentro. Que vai 2 horas da manhã, que vai de sábado, vai todo mundo para lá. Sim. O que ocorre é o seguinte, às vezes eu chego na secretaria, eles já avisam, olha, a Telmo tá lotada, a Telmo tá cheia, e às vezes o próprio diretor, ele, por conta dele, ele já chama um médico a mais, Sim. Pede para o que está lá atrás vir para frente para ajudar. Enfim, são várias coisas que a gente tenta fazer para minimizar. Eu tenho um diretor de urgência, o Dr. Anderson, eu tenho uma funcionária e mais 2 assessoras que estão direto ali para trabalhar nas intercorrências da Telmo e também na questão das vagas, que é outra coisa que é bem recorrente em rede social, que é o seguinte... o paciente precisa internar. Hoje aumentou muito o número de pessoas com doença crônica. Sim. Então você pega um idoso que tem uma obstrução pulmonar crônica, ele está com pneumonia, ele vai ficar mais tempo internado, então ele ocupa aquele leito mais tempo. Então a Santa Casa está lotada, aí a gente pega os pacientes mais graves, pede a vaga para o regional, mesmo assim sobra paciente lá na Telmo. E as pessoas falam, mas o meu tio, o meu pai está lá faz 3 dias e chegou um e já foi. Ele chegou um e já foi porque é uma septicemia, é um AVC, provavelmente está mais grave do que aquele senhor que tem uma infecção urinária. E não sou eu que determino quem vai, é o médico que vai dar o leito, que ele pega lá a lista de todo mundo, ele considera as comorbidades, ele considera a idade, considera a gravidade e ele vai chamar, não é por ordem de entrada, mas sim pela gravidade. Mas esse paciente que está lá na Telmo, ele tem um médico que passa visita lá dentro, que olha, que prescreve. Nós temos médicos bons que fazem isso. Então ele está sendo medicado, tanto é que às vezes quando é pneumonia, dá 2, 3 dias que inicialmente ia ser internado, acaba dando alta. E aí eles falam assim, não tinha vaga, por isso que deu alta. Não, porque tratou, melhorou e já estava bem. Infecção urinária, tomou antibiótico na veia, deu uma estabilizada, eles acabam dando alta. Bacana. Doutora, o Carlos Alberto, ele mandou pra gente também pela rede social, ele diz o seguinte, secretária, queremos saber sobre quando vai começar realmente a ser construído o Hospital Municipal de Jacareí, que é um sonho de toda a cidade, até porque a cidade adoece de saúde. Ele colocou aqui, acredito que seja um atendimento que vá mudar e ajudar na UPA Dr. Telmo. É o sonho do jacarense, um hospital municipal na cidade. Como é que está essa situação? O que se pensa nisso, doutora? Não é só dele, é meu, é do Celso e de todo mundo, né? Porque é uma coisa assim, a Santa Casa para mim eu particularmente gosto muito da Santa Casa e ela atende a toda a população de Jacareí com muito carinho, né? Sim. Mas ela tem uma limitação de espaço, então já tem um projeto, a gente já viu o que nós precisamos, já projetando para os próximos anos. Então está na fase de finalização disso daí, para a gente
pensar nos recursos e o mais rápido possível. É o desejo do Celso, é uma promessa dele, então eu não tenho como falar, vai começar a semana que vem, gostaria. Mas a gente está caminhando e todos os dias a gente faz reunião a respeito do hospital municipal. Então, vamos torcer aí, né? A Carmen, olá, boa tarde. Gostaria de saber da doutora Águida se existe algum projeto de melhoria de marcação de consulta usando a tecnologia, porque hoje, algumas vezes, a gente tem que ir na UBS pessoalmente para marcar consulta. Doutora, não tem como usar da tecnologia para marcar consulta na cidade de Jacareí? Aí, claro que vendo? tem, né? Opa, vamos claro. lá, né? Então, a gente já também é um projeto novo desse ano, que a gente está desenvolvendo, que é para marcar através do aplicativo, né? O Fast Cidadão. Fast Cidadão, mas ainda está em desenvolvimento. Tudo a gente aí vai fazer um teste, tem que pegar uma região só e vamos ver como é que evolui. Mas sim, nós queremos muito. Tudo que você pode fazer para a pessoa não precisar sair da casa dela, e até é igual a história do remédio também, né? Você fala assim, eu quero saber onde tem Buscopan. Olha lá, porque aí você não fica batendo cabeça em 3 unidades. Gastando transporte, exatamente, tempo, né? E lotando também, porque às vezes pensa que não, mas tá cheio de gente esperando, às vezes, por uma informação, né? Eu já tive a oportunidade de ir no Sim algumas vezes, tá lotada. Às vezes é pessoa que vai com 1, 2, 3 acompanhantes, tem as pessoas que estão esperando a consulta, tal, mas também tem aquela pessoa que foi lá só para fazer uma pergunta, né? Claro que, né? Não pode também generalizar. Eu penso que muitas pessoas não têm facilidade com tecnologia assim também, né? Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes todo mundo, tem lugar que é tudo, né, tudo pelo aplicativo. Ok, gente, que bom que tem um aplicativo, mas precisa ter também aquele atendimento presencial, porque tem pessoas, o vovô, a vovó, que não tem experiência, não tem ninguém para ajudar. Isso. Ele precisa de uma atenção, né? Não pode generalizar, né? E na questão do aplicativo, a gente sempre orienta assim, a gente sabe que o idoso sempre tem alguém mais novo acompanhando, mas pode procurar a unidade de saúde mais próxima, leva lá e a menina ensina, a menina mostra. Baixa lá o aplicativo, exatamente, né? Ajuda. A gente sempre pede isso, por quê? Porque se você não ajudar, como a pessoa não vai usar isso daí que está na mão. E se não tiver e não conseguir manejar, a unidade está lá. Sim, até, doutora, tem uma participação lá, não gostaria de ser identificada porque trabalho em uma unidade básica de saúde. Gostaria que a secretária falasse um pouco sobre a questão de faltas em consultas, como vem acontecendo e as pessoas não têm noção que essa vaga poderia ser de alguém que está esperando na fila. A pessoa pediu para não ser identificado, porque trabalha na unidade, claro que a gente vai respeitar, e é algo muito sério, né, essa questão. A gente tem, para a parte de especialidade e marcação de exames, nós temos um call center. Então, as meninas do call center trabalham direto, ligando. Para confirmar isso? Para confirmar a consulta. Na atenção básica, a gente tem algumas unidades, eu acho que tem todas, porque eu não consegui ainda em todas, mas um quadrinho lá, tem que ter a sensibilização do paciente para ele ler e ver que se ele faltou, ele tem que avisar se ele não vai poder ir. E a hora que isso daí a gente conseguir colocar no aplicativo, fica mais fácil até de você avisar que você não vai. Com certeza, até porque assim, às vezes a pessoa ela não avisa porque ela não tem esse mecanismo, né? Às vezes ela tentou ligar no UBS, não conseguiu falar e fica mais difícil, né? Bacana. Doutora, mais uma participação aqui. Olá, boa tarde. Gostaria de saber da doutora Águida em relação à terapia com psicólogo. A rede oferece, tive convênio a minha vida toda e recentemente perdi o convênio e meu filho faz tratamento com psicólogo. Como é que é esse atendimento na rede pública? Sim, nós temos psicólogo nas unidades, né? E nós temos também atendimento no CAPS. E tem o CAPS AD, o CAPS 2, o CAPS IJ, que é o Infanto Juvenil. Nós temos 3 unidades. Então, as unidades você pode procurar o acolhimento, porque às vezes a pessoa está... Eu sou muito preocupada com os termos, mas assim, descompensada, a palavra descompensada, crise, essas coisas eu não gosto muito de usar. Mas às vezes tem uma piora do quadro e fala, meu Deus, como é que eu vou fazer? Então é sempre o acolhimento da unidade ou sempre procurar um CAPS e pedir o acolhimento no CAPS, que vai ter uma orientação. Saúde mental, a gente tem um olhar muito
especial para o paciente de saúde mental. Então, não fica dormindo em casa, vai atrás. E a gente tem psicólogo, temos trabalho em grupo, então temos várias opções. Então a porta de entrada é procurar a unidade básica de saúde, o UBS, o postinho, né? O postinho. É mais fácil, né? O postinho perto de casa. Perto de casa, explica essa situação, como a doutora falou, procura aí o acolhimento, né? Isso. A gente não sabe por que é essa terapia, se é por conta de algum transtorno, alguma coisa, ou só um acompanhamento. Então procura, não deixe de procurar. Doutora, uma pergunta que chegou pra gente aqui também. Olá, boa tarde. Gostaria de saber, doutora, os serviços da saúde estão prejudicados por conta da greve dos servidores em Jacareí, né? Até a gente não comentou isso aqui, mas a cidade, né? Os servidores estão em movimento de greve, né? E a pessoa está preocupada, que ela diz aqui, é porque amanhã tem uma consulta que estou esperando há 3 meses. Será que vai cancelar a minha consulta? Não, acredito que não. Hoje nós já demos, de manhã antes de vir para cá, eu também estava vendo isso. Acho que na saúde inteira, um levantamento inicial, nada oficial. Sim. Acho que eu tinha 14 pessoas que não foram, mas os atendimentos médicos continuam tudo normalmente. Não teve nada, parou hoje e então amanhã estará funcionando. Então tá aí, né? Para não perder a consulta. Nossa, lá. Não perca, não falte, por não favor. Não deixe de ir, né? Vá lá e, né, tente ir pessoalmente. Agora, doutora, pra gente encerrar, já estamos caminhando pro final aqui, eu gostaria que a senhora reforçasse para os nossos ouvintes, então, aí sobre esses desafios da saúde e de que maneira, né, a população pode ajudar, não só a secretária, né, doutora Águida, mas a Secretaria de Saúde e a cidade de Jacareí a melhorar a situação da saúde, que a gente sabe que saúde é uma situação crítica não só aqui na nossa cidade, no nosso estado, é uma pasta que exige bastante, né? Tem que ser um trabalho multidisciplinar aí, como os tratamentos, né? Uhum. Mas que mensagem que a senhora deixa para os nossos ouvintes hoje? Olha, hoje a gente trabalha muito, como eu já disse aqui, em cima da promoção da saúde, entendeu? Então, onde é o seu lugar? É no postinho. É lá o paciente, ele é do postinho, ele não é da Santa Casa, ele não é da UPA, ele não é do SIM, ele é do postinho. Então ele tem que marcar a consulta de rotina, ele tem que fazer os exames. Às vezes os pacientes falam assim, o médico mandou marcar exame daqui 6 meses porque não tem vaga. Não, esse médico viu e falou, eu vou mandar ele fazer um colesterol para daqui 6 meses. Então ele já sai com o exame agendado com 6 meses e daqui 6 meses ele vai voltar na consulta. Essa é a medicina legal de você fazer. Porque aí você vai chegar e vai falar, olha, o seu colesterol está alto, o senhor está acima do peso, vamos baixar esse peso que vai melhorar a sua glicose. Então vamos pegar aqui no bairro, vamos fazer a caminhada que tem de tal e tal dia. A nutricionista vai vir tal dia, vai ensinar o que o senhor tem que comer. E aí você faz a prevenção, você previne para que a pessoa não adoeça. Ela não vai adoecer, ela não vai sobrecarregar as cirurgias da Santa Casa, não vai sobrecarregar a UPA, o especialista, e ela vai trabalhar e vai viver muito tempo junto com a família dela, saudável. Então isso é o sonho de quem trabalha com a saúde pública, é fazer a promoção da saúde, não tratar a doença. Sim, é aquilo que a gente fala, né? A prevenção é o melhor remédio mesmo, né? Fazer a nossa parte aí. E acho que é aquilo, né, que a doutora disse lá no início, né? Você que passa na unidade básica de saúde, tem alguma sugestão, alguma reclamação, entre em contato, faça a sua reclamação, sugira também, né? Às vezes uma sugestão de uma pessoa faz diferença também, sim, né? Às vezes vem de outra cidade, de outro estado, né? Sim. Tem uma experiência, tudo é válido, né, doutora? Viu alguma coisa diferente, sim, né? E nós da gestão, ele perguntou, eu vou na UPA sim, e vou do Meia Lua, vou na UPA Telmo, vou lá no SIM, vou nas unidades porque a gente precisa estar perto. Sim, sim. É aquilo, né? Eu falo que o pai tem que estar sempre próximo, presente, né? Exatamente. A mãe tem que estar sempre presente e é necessário isso, né, doutora? É sentir esse corpo a corpo e ouvir as pessoas, como a senhora disse, a senhora gosta muito disso, de ouvir, eu acho que é isso, né? Porque vai ter a reclamação, vai ter o elogio, vai ter a sugestão e a gente tem que estar aberto para tudo, né? Quando dá o sim aí para assumir uma secretaria como essa, não tem jeito, né? Não tem que estar disposta, né? Doutora Águida, obrigada pela presença e até a próxima oportunidade. Eu agradeço muito
muito e uma boa semana para todo mundo. Obrigada para nós todos. Maria Fernanda, obrigada pelos trabalhos técnicos. Obrigada a você que participou conosco, que interagiu. Uma ótima semana para todos nós. Que Deus possa nos abençoar nessa semana que se inicia. E estaremos de volta na sexta-feira com o programa Abre Aspas. E aí é a vez de você, munícipe aqui de São José. Sexta-feira estará conosco o secretário de Saúde aqui de São José dos Campos. O Jorge Zen estará conosco ao vivo. E você também que tem alguma reclamação, alguma pergunta, alguma sugestão, algum elogio, pode mandar pra gente aqui, pra gente passar pro nosso convidado de sexta-feira. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.